Jornada de Oração com o pastor Sami Tipti. Uma tragédia atingiu a América em 11 de setembro de 2001. Terroristas comandaram aviões comerciais e voaram para as Torres Gêmeas na cidade de Nova York e o Pentágono em Washington, capital. O medo tomou conta dos corações de milhões de cidadãos nos Estados Unidos. Osama Bin Laden foi identificado como o mentor do ataque. Os Estados Unidos logo declararam guerra a Bin Laden e sua organização Al-Qaeda. Acreditava-se que o terrorista residia no Afeganistão, mas a Al-Qaeda operava da República Islâmica do Sudão antes de se mudar para o Afeganistão. Para mim, isso representava um enorme dilema. Eu havia falado um ano antes em um grande evento no Egito. Líderes cristãos de todo o Oriente Médio e Norte da África se juntaram a nós para uma conferência sobre despertamento espiritual e alguns líderes vieram da República Islâmica do Sudão. Esses líderes sudaneses nos falaram das dificuldades que enfrentaram em casa e nos pediram para ir ao Sudão para realizar reuniões semelhantes. Concordamos em tentar uma grande reunião em outubro de 2001. No entanto, durante a época da Páscoa, o governo proibiu uma grande reunião cristã. Quando os cristãos tentaram realizar um culto na Catedral Anglicana de Khartoum, soldados atiraram contra os fiéis e jogaram gás na multidão. Cristãos ficaram feridos e o sangue deles espirrou nas paredes da igreja. Os seguidores de Jesus se sentiram desencorajados. Disseram que era ainda mais importante que eu fosse ao Sudão. As autoridades nos deram permissão para usar o estádio, mas eu disse a eles que precisávamos de um documento assinado pelo governo. Nos juntamos aos nossos amigos sudaneses por um milagre. Eles me disseram no início de setembro que as autoridades planejavam assinar um documento oficial em 11 de setembro. Tudo virou de cabeça para baixo naquele dia. O Departamento de Estado americano emitiu um aviso a todos os americanos para não viajar para a República Islâmica do Sudão. Eu orei e perguntei a Deus o que fazer. Líderes cristãos no Sudão me imploraram para não cancelar a reunião. Eles me disseram que o governo eliminaria todos os cultos se eles pensassem que a igreja estava com medo. Estávamos no meio de uma grande batalha espiritual e Deus queria que as suas boas novas fossem proclamadas no Sudão. Um amigo, Michael Worth, um cirurgião ortopédico e parceiro de oração, compartilhou comigo que Deus havia falado com ele durante seu tempo de oração. Ele disse que Deus havia dado a Esther o ouvido do rei e que Deus me daria a oportunidade de falar com os líderes da República Islâmica do Sudão. Suas palavras foram uma confirmação para o meu coração. Deus nos livraria de todo o mal. Comecei a orar especificamente por sua vitória sobre as trevas espirituais no Sudão. Quando nossa equipe chegou a Khartoum, os pastores confidenciaram a gravidade da situação. Eles me disseram: não podemos permitir que o mal vença. Devemos confiar em Deus para nos livrar desse mal. Na tarde seguinte, vários guarda-costas em vários carros nos pegaram e nos levaram ao estádio. Meu coração disparou durante todo o trajeto. O que enfrentaríamos? Orei: ó Deus, mostra-nos o teu poder e livra-nos de todo o mal. Dê-nos a vitória hoje. Um nó encheu minha garganta quando entramos no estádio. O campo estava cheio de milhares de corações famintos. Eu preguei e, para minha surpresa, 5.000 pessoas responderam ao convite para seguir Jesus. Meu coração chorou de alegria enquanto eles oravam comigo. Fiquei emocionado e dei graças ao Senhor naquela noite. Fiquei imaginando o que poderia acontecer nos próximos dias. Eu soube na manhã seguinte. Acordei com alguém batendo na minha porta. O chefe do Conselho Cristão de Igrejas me disse: Sami, a Al-Qaeda ameaçou bombardear o estádio se continuarmos. Os soldados do governo cercaram o estádio e não permitem a entrada de ninguém. Perguntei o que faremos. Chamamos todos os pastores de Khartoum pedindo que se juntassem a nós em uma reunião. Queremos que você faça um apelo ao avivamento entre o povo de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo para fazer o que nós não podemos fazer. Além disso, marcamos uma reunião com você e o vice-presidente do país.
Mas você deve saber que se você e a equipe forem à reunião com os líderes cristãos, uma bomba destruirá toda a liderança cristã de Khartoum. Se você for, você deve estar preparado para morrer. Nossa equipe orou naquela noite para que Deus nos desse a vitória sobre qualquer ataque maligno contra nós. A atmosfera estava eletrizante quando chegamos ao local da reunião no dia seguinte. As pessoas choraram, as pessoas clamaram a Deus, elas adoraram, elas entregaram suas vidas ao Senhor. Deus se moveu. Ele enviou o avivamento entre aqueles líderes. Aí fomos ao encontro do vice-presidente. Não só ele estava esperando por nós, mas o chefe de gabinete do presidente estava presente junto com outros líderes políticos. Eles tentaram explicar a situação. Então eles esperaram pela minha resposta. Lembrei-me do que o Dr. Worth havia me dito. Um sentimento de autoridade cresceu em meu coração. Senhores, como Moisés disse a Faraó, deixe o meu povo ir. Eu digo a vocês, deixem os cristãos irem. Deixem os cristãos adorarem livremente. Eles experimentaram o amor de Deus e só querem compartilhar seu amor. E vocês também podem conhecer o seu amor. Quando eu terminei, eu sabia que a batalha havia sido vencida. Deus libertou o seu povo. A luz havia quebrado a escuridão. Eu saí de Khartoum orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.